Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E o tema da nossa lição é a lição 4, Parábolas. Nós vamos aprender a parábolas de Jesus. Por que Jesus falava por parábolas? Nós vamos ver hoje aqui na lição 4. Antes de nós começarmos esse tema, eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs em Cristo, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E que Deus abençoe vocês. E um feliz sábado para vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para a lição? E o verso para memorizar, aqui na lição 4, está assim: Então lhe disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, versos 24 e 25. O estudo dessa semana trata das parábolas de Marcos 4, entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Há bastante tempo, os estudiosos discutem sobre o significado e a interpretação das parábolas de Jesus. Como interpretá-las? Os que significam? Por que Jesus as usou? Que tipo de lições ele pretendia ensinar? Quão literalmente devem ser interpretadas? Ou se elas são totalmente simbólicas? E assim por diante. Obviamente, não vamos resolver todas essas questões na lição desta semana. Em vez disso, vamos examiná-las e, pela graça de Deus, compreenderemos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. Marcos 4 apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida, é apresentado o motivo pelo qual Jesus usava parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco do estudo de domingo, segunda e terça. Em seguida, as outras parábolas serão objeto de nosso estudo na quarta e na quinta. Agora vamos aqui para domingo, a parábola do semeador. Em Marcos 4, do 1 ao 9, como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles. Quando a semente foi lançada pelo semeador, o que aconteceu com a semente quando ela caiu em diferentes solos? Vamos entender essa parábola do semeador. Muitas vezes, quando as pessoas leem as parábolas de Jesus, elas vão direto para a interpretação que Jesus apresentou. Afinal, não é esse o objetivo de tais histórias: ensinar verdades espirituais para a vida. Sim, mas algumas vezes Jesus não explicou determinadas parábolas. Êxito em breve observações como o reino de Deus é como, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, em vez de nos apressarmos, é melhor simplesmente analisar a história em si, a fim de captar a direção para a qual apontam suas características narrativas. Fazer isso com a parábola do semeador traz à luz vários conceitos. Em todos os casos, a semente é a mesma, mas cai em 4 tipos diferentes de solo, que influenciam bastante no destino da semente. Em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias, contada até o desfecho de cada cenário. O período de tempo envolvido aumenta a cada história sucessiva. Agora vamos ver Marcos 4, do 1 ao 9.
Marcos 4, do 1 ao 9. Vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos do 1 ao 9. Olha o que diz aqui na parábola do semeador. Jesus começou a ensinar em outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava olhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos comeram tudo. Outras partes das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram, logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Aqui em Marcos capítulo 4, verso do 1 ao 9, Jesus explicou as sementes que caíram em diferentes solos. As sementes que caíram à beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram. As sementes que caíram em solo rochoso, elas até cresceram, frutificaram, mas foram queimadas pelo sol, porque as sementes não tinham raízes. As sementes que caíram nos espinheiros, elas até cresceram, mas elas foram sufocadas por outras plantas. E as que caíram em solo fértil, essas sementes frutificaram, cresceram, deram bons frutos. Foi essa a explicação que Jesus deu aqui em Marcos capítulo 4, verso do 1 ao 9. Foram as sementes que caíram em diferente solo. 3 das histórias falam de fracasso. Apenas a última trata de sucesso, de uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma, é o fato de que apenas uma tem um final bem-sucedido, aquela que caiu no solo fértil. Tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Pergunta aqui que está no rodapé: que outras lições espirituais podemos aprender com a natureza? O que nós podemos aprender com a natureza? Nós sabemos que a natureza foi criada por Deus. Quando você compra uma semente de uma planta, você planta a semente num solo fértil e você cuida daquela semente com todo carinho, aquela semente vai frutificar. Ela vai crescer. São essas lições que nós aprendemos com a natureza. Se a gente cuidar da natureza, das coisas de Deus, elas vão se frutificar. Por isso que nós aprendemos com a natureza, porque foi tudo que Deus criou. Agora nós vamos para a lição de segunda-feira, a interpretação de Jesus. Como Jesus ele interpretou a parábola do semeador. Vocês vão entender essa interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão em Marcos 4:1, mais tarde com um grupo menor. Explicou o que a parábola significa em Marcos capítulo 4, verso 10. Agora aqui em Marcos capítulo 4, verso do 13 ao 20, como Jesus interpretou a parábola do semeador. Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos à história, representado pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria, que faz algumas referências
ao mundo real. Mas isso não significa necessariamente que cada detalhe possui um significado. Jesus identificou a semente como a palavra em Marcos 4:14, pregada por ele próprio. Em Tiago 1:21 exorta, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, a palavra de Deus, ela nos salva, porque a palavra de Deus é a palavra poderosa para salvar, para converter a pessoa. Por que canal ouvindo a voz de Deus? Porque é Deus falando conosco. A palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente. A palavra de Deus converte pessoas, se a pessoa aceitar a semente, como Jesus disse. Quando você prega a palavra para uma pessoa, você está lançando a semente. Aí vai da pessoa se ela vai aceitar ou não as verdades de Deus. Agora aqui, os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, e todos os solos têm semente plantada neles, mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro, e os pássaros levam a semente embora, ou seja, Satanás tira a verdade do coração. Quando você fala a palavra de Deus para uma pessoa, ela não aceita, ela não quer aceitar a verdade. Você pode mostrar, mas ela não aceita. Essas são as sementes lançadas no meio do caminho, que vêm os passarinhos e comem. Quer dizer, Satanás, ela tira a verdade do coração da pessoa. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nele plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinho. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Então, aquelas pessoas que Jesus fala do solo rochoso, eles ouvem a palavra com alegria. Você fala da palavra para a pessoa, ela ouve com alegria. Ela até aceita, mas quando vem a perseguição, elas se afastam. Quando vem a provação, elas se afastam de Jesus. Se afastam de Deus. Não quer mais saber da palavra de Deus. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Você lembra aquela parábola do rico? Que Jesus diz assim: pregou a palavra para aquele rico, mas ele não quis aceitar porque ele tinha bastante propriedades. Jesus falou assim, vende tudo e dá aos pobres. Dá o que você tem, dá aos pobres. Quer dizer, Jesus disse assim, tudo que você tem, dá aos pobres. Ele se entristeceu porque ele era muito rico. O que ele preferiu? As riquezas. É o solo que caiu entre espinhos. As pessoas preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então esses são os solos que caíram no espinho.
no espinheiro. Que Jesus diz assim: elas preferem as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Então essa aqui foi a interpretação que Jesus falou da parábola do semeador. Agora aqui, a pergunta que está aqui no rodapé. Alguma característica da beira do caminho, do solo rochoso ou do solo coberto de espinhos faz parte de sua experiência? Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essa realidade, caso seja necessário? O que nós devemos fazer para mudar? Aceitar Jesus. Aceitar a semente que cai no solo fértil, que é a palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus crescer dentro da gente. Porque a Bíblia é a verdade. É aceitando Jesus de todo o nosso coração. Vou deixar Jesus para aceitar amanhã. Não, é hoje. Tem que aceitar Jesus hoje. Vamos aqui para a lição de terça-feira. Objetivo das parábolas. Marcos 4, do 10 ao 12. Por que Jesus ensinava usando parábolas? Uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas, para que os tivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos, capítulo 3, versos 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos, capítulo 3, verso do 22 a 30, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos, capítulo 12, versos do 1 ao 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores mau se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as divertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías 6, 9 e 10. Vamos ler Isaías 6, versos 9 e 10. Isaías 6, versos 9 e 10. Vamos ler aqui, Isaías 6, versos 9 e 10. Em seguida, ouviu o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vá, diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar e quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Então, o que está dizendo aqui em Isaías 6, 9 e 10? Que o povo estava longe de Deus. O povo não estava querendo ouvir a Deus. Estava ficando longe de Deus. Deus, ele não abandona ninguém. Era o povo que estava abandonando Deus. Era isso que Jesus estava dizendo aqui em Marcos 4, 10 ao 12. Jesus, ele pregava por parábolas para as pessoas entenderem. Jesus não estava deixando ninguém longe dele.
E aqui, o que ocorreu com Isaías? O que ele devia anunciar a Israel? Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai, então, o purificou, encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afastem do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam suas palavras. O objetivo de Jesus, ao citar Isaías 6, não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas. Deus não rejeita ninguém. Era o povo que estava rejeitando a Deus. Mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Que tipo de solo vocês querem ser? Que tipo de solo? O solo que caiu à beira do caminho? O solo rochoso? O solo de espinhos? Ou o solo fértil? Que aceitam a palavra de coração? Deus, Ele não obriga você a adorá-lo. Ele não obriga você a ler a sua palavra. Deus quer que você leia a sua palavra com todo o coração, que aceita Jesus com todo o coração. Deus não invade a sua vida. Ele espera você aceitá-lo. Deus é assim. Deus não obriga você a fazer as coisas. Deus só quer apenas que você aceite Ele com todo o coração e humildade. Deus é assim. Agora eu te pergunto mais uma vez, que tipo de solo vocês querem ser? Todos nós precisamos decidir se vão ou não se render a Jesus. Você vai se render a Jesus? Ou não? É você e Deus. Agora nós vamos para a parte de quarta-feira, lamparina e cesto. Qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Aqui em Marcos 4, do 21 ao 23. Vamos ver Marcos, capítulo 4, verso do 21 ao 23. Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Nós não podemos deixar uma lamparina debaixo de uma cama e de um cesto. A lamparina tem que ficar num lugar próprio, num lugar alto, para iluminar a casa. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Jesus estava falando do Evangelho, que Jesus, ele é a luz do mundo. Em São João, vamos lá no Evangelho de João. Vocês vão entender, Evangelho de João. Capítulo 8, verso 12. Por que Jesus é a luz do mundo? De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, o que Jesus quis dizer com essa
parábola da lamparina, que ele é a luz do mundo. A lamparina tem que iluminar a casa. Tem muitas pessoas que pegam Jesus e colocam debaixo da cama, não aceitam a luz do mundo. Se nós andamos na luz do mundo, nós temos vida. O que diz lá em Salmos 119, verso 105? Olha o que diz aqui em Salmos 119, verso 105. Olha o que diz aqui: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então a palavra de Deus é luz para guiar os nossos passos. Para vocês conhecerem essa luz, tem que ler a Bíblia. Que Jesus é a luz do mundo. Você não pode deixar a lamparina debaixo de uma cama ou debaixo de um cesto. Não vai iluminar. Tem que deixar a lamparina no lugar próprio para iluminar a casa. As pessoas precisam voltar para a luz que é Cristo. Se você deixar a lamparina debaixo da cama, a sua casa vai ficar escura, vai ficar em trevas. Não vai ter vida, que é Jesus. Aqui, na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção, dependendo da localização e das posses do proprietário. As casas passaram a seguir um padrão grego, sendo construída em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. Jesus poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou talvez de casas menores, que pertenciam a camponeses, quer a casa fosse grande ou pequena. O que estava envolvido era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas em Marcos 4, 21. A primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? A segunda pergunta exige uma resposta positiva. Por acaso não a coloca num lugar que ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perde seu propósito. Marcos 4, 22 explica que a parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredos tornados públicos, mas Jesus estava falando sobre o Evangelho. Então o Evangelho de Jesus é a luz. A Bíblia, quando você abre, é a boca de Deus falando com a gente. Quanto mais você lê a Bíblia, você vai ficando perto da luz que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quanto mais perto da luz você fica, você vai crescendo, a semente vai se brotando, que você vai ficar com vontade de espalhar a palavra de Deus para as pessoas. Foi isso que Jesus quis dizer da lamparina e do cesto. Agora a pergunta aqui: que lição Jesus pretendia ensinar com a parábola do padrão de medida? Em Marcos 4, 24 e 25. Em muitos lugares, produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais do produto para agradar os compradores. Jesus aborda como os bons vendedores tratam os compradores, para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais. Mas se rejeitar a luz, até os que tinham antes será tirado. O que Jesus quis dizer? Se nós sermos honestos, a gente vai ficar perto da luz. Se a gente ser desonestos, a gente vai ficar longe da luz. Foi isso que Jesus quis dizer com essa parábola.
Pergunta que está aqui no rodapé. Como assimilar o melhor princípio de que com a medida que usarmos, nós mesmos seremos medidos? Como isso está ligado a todos os nossos relacionamentos? Se nós julgarmos as pessoas, fazermos maldades com as pessoas, vai voltar para nós. Se a gente sermos desonestos, a gente vai perder tudo. É isso que está querendo dizer aqui nessa parábola. Então nós temos que ser pessoas honestas, trabalhar certo, ser honesto com as pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque à medida que nós usarmos, nós seremos medidos. Agora aqui, quinta-feira, a parábola da semente que cresce. Em Marcos 4, 26 a 29, qual é o foco principal dessa parábola? Olha o que diz aqui. A maior parte do evangelho de Marcos tem paralelos com Mateus, Lucas ou ambos, mas essa parábola é exclusiva de Marcos. O foco dessa breve parábola é o processo do crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é obra de Deus. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, com amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à história do mundo. Então, qual que é o nosso papel aqui dessa parábola? É levar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus crescer, espalhar a palavra, espalhar a semente, que é a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra para uma pessoa, nós plantamos, lançamos a semente. Nós plantamos a semente na pessoa. Aquela semente vai florescer na pessoa se ela aceitar as verdades. Então, o que diz O que diz na palavra de Deus? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Quando o evangelho de Deus ser pregado, aí então virá o fim. Aí Jesus vai voltar nessa terra. Mas primeiro o evangelho tem que ser pregado. Você tem que ser um semeador. Espalhar a semente, que é a palavra de Deus, para as pessoas. Agora aqui a outra pergunta. Qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda? Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A planta descrita nesse texto provavelmente é a mostarda preta, cujo nome científico é Brassica nigra, que possui sementes minúsculas. São necessárias mais de 700 sementes para chegar a 1 grama. Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta que produzem, que pode crescer até 3 metros de altura. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta, da mostarda. Essa última referência é uma alusão ao Salmo 104, verso 12, e a Daniel 4, 10 ao 12. O Salmo 104 fala do poder de Deus manifestado na criação. Em Daniel 4, o sonho de Nabucodonosor, em que ele é simbolizado como uma grande árvore, debaixo da qual todos encontram sombra e alimento. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos, mas com o tempo seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Leia Mateus 24, 14. Considere como era a igreja quando Jesus fez essa predição, porque é uma previsão tão notável e capaz de fortalecer nossa fé. Vamos ler aqui Mateus 24, 14.
24:14. É a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus, levar a boa notícia para as pessoas, dar o testemunho a todo mundo. Depois virá o fim. O evangelho tem que ser pregado à humanidade. Ainda o evangelho não chegou a todos para aceitar a Jesus. Quando todos aceitarem a Jesus, Jesus vai voltar nessa terra, buscar a sua igreja. Preguem a palavra, levem a palavra que é a semente. Foi isso que Jesus disse aqui em Mateus 24:14. Nós temos que ser um grão de mostarda, crescer. Agora nós vamos aqui para o estudo adicional de sexta. A verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor, o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso poderá torná-lo a mantê-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação for firmado em sacrifício, um sacrifício tão profundo, amplo e alto, que é incomensurável. Cristo entregou por todos nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 21 e 22. Então esse foi o estudo da lição 4, Parábolas. Nós aprendemos muito hoje sobre as parábolas de Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre com vocês. E que Deus esteja em seus corações, queridos irmãos e irmãs em Cristo. E até mais um vídeo do Evangelho de Marcos.